Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou Mauro Wedequim. Hoje é quinta-feira, dia 13 de agosto. O Verdade e Informação já está no ar. E vamos ver os fatos mais importantes de hoje. Não morra! Cemitério da Piedade, em Maceió, não tem mais espaço para fazer sepultamentos. Ações contra o crime. Depois de inaugurar base móvel da PM, governador Renan Filho explica como vai ser o Pacto Nacional para a Redução de Homicídios. E ainda, ao vivo, Viderlan Araújo traz os detalhes da campanha salarial dos bancários. Mais uma vez, boa tarde para você que me acompanha na tarde desta quinta-feira, dia 13 de agosto. Boa tarde para você. Nós vamos abrir o programa hoje trazendo, infelizmente, uma notícia do cenário policial, mas que eu, como repórter, acompanhei. Acho importante nós atualizarmos essa informação aqui, no Verdade e Informação, até em respeito à família e também em respeito aos policiais que trabalham sério em Alagoas e no Brasil. A Polícia Civil confirmou que restos mortais foram localizados há alguns dias na região do Benedito Bentes e que pode ser do adolescente Davi da Silva, de 17 anos. Nós temos aí a foto dele. Ele desapareceu, melhor dizendo, após uma abordagem policial ocorrida em 25 de agosto do ano passado, no conjunto Cidade Sorriso 2, naquele mesmo bairro. Um exame de DNA vai ser feito para confrontar os dados genéticos com a família do menor. Prestes a completar um ano do desaparecimento do adolescente, o Ministério Público Estadual denunciou na semana passada os 4 militares do Batalhão de Polícia de Rádio Patrulha por tortura seguida de morte e ainda ocultação de cadáver. Gente, vamos aos fatos para você que não acompanhou. Esse rapaz aí, que nós vimos, o Davi, estava lá na parte alta da cidade com um amigo. E este amigo seria traficante, o amigo seria traficante. O Davi, segundo a mãe dele, segundo a família e os amigos, nunca mexeu com droga. No popular é assim que se diz, né? Nunca mexeu com droga. O que aconteceu? Passou ali uma viatura da Rádio Patrulha, fez a tal abordagem e acabou ou teria confundido o Davi com o traficante do bairro. Quando, segundo as investigações, houve ali uma espécie de tortura para tentar tirar do Davi aquilo que ele não podia dizer, porque ele não era traficante. E aí aconteceu o que aconteceu. Nós vamos, é claro, acompanhar essa história aqui no jornalismo da TV Mar, vamos acompanhar os desdobramentos desse caso e, para enriquecer esse debate, eu trouxe aqui um relatório da organização Human Rights, de direitos humanos, sobre a violência da polícia brasileira. E os dados são realmente muito chocantes. Segundo a organização, o Brasil não avança mais em todos os setores justamente por causa da violência policial. Pode ser exagero, há quem diga, mas e os humanos direitos? Tá certo, eu concordo com isso. Primeiro os humanos direitos, depois pilantra, primeiro os humanos direitos. No caso do Davi, ele era, ao que tudo indica, um humano direito. O fato é que os dados mostram desse relatório, que é internacional, esse relatório mostra que em 2013, a polícia brasileira, toda a polícia brasileira, não estou falando só de Alagoas, obviamente, toda a polícia brasileira matou 6 cidadãos de bem no Brasil. 6 cidadãos por dia. Então, nessa loucura, é claro que isso explica, mas não justifica. Você imagine a cabeça de um policial nesse cenário de violência que a gente vive nas grandes cidades brasileiras. É muita tensão, é muita cobrança e, é claro, muito medo de ser a próxima vítima. O próprio policial ser a próxima vítima. Então, numa situação
de, aspas, perigo, ele vai matar para não morrer. E às vezes, infelizmente, a injustiça acontece. Nesse caso do Davi, tudo indica que houve aí um erro muito grave por parte da Polícia Alagoana, que eu repito, nós aqui da TV Mar vamos acompanhar. Gente, olha essa notícia, tem coisas que acontecem que realmente só em Alagoas. Só em Alagoas. Não há mais vagas no cemitério da Piedade. Não tem mais vaga, não tem. Aí o que eles fizeram? Porque eles têm que enterrar, não tem como dizer, eu até falei em tom de brincadeira aí no início do programa, não morra, não morra. Por quê? Porque não tem vaga, não tem lugar para enterrar. Como a prefeitura tem o dever de enterrar, o que eles estão fazendo? Estão usando as ruas do cemitério da Piedade para enterrar, para fazer os sepultamentos. Vamos acompanhar a reportagem do meu querido amigo Fernando Palmeira. Superlotação nos cemitérios da capital alagoana, um problema para a comunidade e um desafio para a administração pública municipal, especialmente a administração dos cemitérios de Maceió. A nossa reportagem foi procurada pela população do bairro de Bebedouro. O cemitério de Santo Antônio também vive problemas graves. Segundo as denúncias dos moradores do entorno do cemitério de Santo Antônio, até o mau cheiro chega às residências. Estão enterrando, segundo ele, em covas rasas. Nós estamos aqui na SMCCU, a Superintendência Municipal de Controle e Convívio Urbano, para saber, através da Direção de Administração dos Cemitérios, como é que está esse problema, que também acontece no cemitério de São José, no cemitério de Nossa Senhora da Piedade, e este último, a administração teve que ocupar uma das ruas do cemitério para urgentemente enterrar os mortos. E aí a comunidade está reclamando porque estão pisando nessas covas que são colocadas à disposição da comunidade como a emergência, porque os espaços estão cada vez menores e se tornando impossível enterrar os nossos mortos. Estou aqui ao lado do Rogério Barros, que é diretor do Departamento de Administração de Cemitérios, e nos fala sobre esses desafios, essas tristes realidades. Foi uma medida de emergência por conta da situação. É uma rua que fica no cemitério da Piedade. Essa rua, ela foi aberta com autorização do departamento, mas está tudo organizado, como vocês vão ver a imagem mais tarde. Ela foi aberta, mas ela tem grama, como o Parque Memorial, tem uma placa de mármore identificando, e tem calçada num lado e calçada no outro. Para visitação, ninguém pisa nos sepultados. Se houver algum sepultamento em um dos mausoléus dessa rua, aí sim que tem que passar por cima da grama. Mas eu pergunto, no Parque Memorial não se passa por cima da grama para sepultar? Rogério, com relação aos ossários, já para abrir novos espaços para enterrar nas covas, como é que a administração está agindo para retirar desses ossos, colocar no local identificado, adequado? Está havendo essa preocupação, esse tipo de trabalho? Está. Dia 25 tem a abertura dos envelopes da licitação. As empresas mostrando interesse, que já tem empresas que já entraram na licitação, abrindo o envelope. Com 15 dias após a abertura do envelope, a empresa que ganhar, ela vai começar a já construir. Como é uma construção simples, ela leva de 30 a 60 dias para ser construídos 2.004 ossuários. E aí vai desafogar toda essa demanda, que o cemitério de São José é o maior cemitério da nossa capital, como todo mundo já sabe. 3 anos em média para a retirada dos ossos para o respectivo ossário. E aí, novos espaços para sepultamentos. Quando isso não está acontecendo, e para resolver definitivamente esse tipo de problema, qual a alternativa que a Prefeitura Municipal de Maceió poderá adotar? A gente já está fazendo um levantamento em todo o cemitério, e quem tem cova vencida, a gente entra em contato com os familiares, e os familiares chegam, a gente é removido para um ossuário sem custo de abertura de cova, que existe
uma taxa de abertura de cova rasa, também existe essa taxa, mas a gente está dando isenção e coloca no ossuário. Esse ossuário, eles têm um pagamento anual de uma taxa, que é normal, todos os anos são pagos R$ 101,92 por ano no ossuário. Verticalizar o sepultamento, ou seja, construir novos mausoléus verticalmente, feitos edifícios para os mortais vivos. É preciso também ocupar os espaços mais aéreos. Ampliar muitos desses cemitérios se torna impossível, a exemplo do cemitério Nossa Senhora da Piedade, cemitério de São José, que ficam no Trapiche, Prado, respectivamente, para enterrar os nossos mortos. Mas alternativas em outros cemitérios poderá acontecer com a ampliação do terreno desses Campos Santos e também a construção de novos cemitérios em Maceió. Alternativas inevitáveis para acabar definitivamente com esse grave problema. Aqui da SMCCU, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar Canal 25 da organização Ardon de Melo, na NET. Muito obrigado, Fernando, e você está absolutamente certo. O ideal é realmente verticalizar. No município de Santos, no estado de São Paulo, um cidadão criou um cemitério vertical, é um prédio belíssimo, é um memorial. Em cada andar que você desce tem sempre tocando uma musiquinha clássica, os corpos ficam em gavetas, muito bem acomodados, etc. É um prédio alto, todos os andares ocupados aí com os caixões. É uma iniciativa que deu super certo lá no município de Santos, em São Paulo. Mas vamos trazer aqui a realidade de volta a Alagoas. Meu querido Rogério, diretor da SMCCU, o senhor disse, mas no Parque das Flores não se pisa na grama? Se pisa. Por quê? Porque foi planejado para isso. O seu cemitério, o cemitério da Piedade, não foi. Então, essa justificativa que o senhor deu não cola. Não cola. Me desculpe, mas não cola. O senhor é um homem de bem, mas essa justificativa não cola. O fato é, vamos admitir o problema e resolver a solução. O que não dá, porque até vira piada. Sabia que vira piada, Josi? Está acontecendo um velório ali, tem um senhor morto, aí a mulher dele está chorando. Aí chega outra pessoa chorando lá, nós temos as imagens aí da grama, isso aí não foi planejado não. Imagens do Flávio Santos que o meu querido amigo Vinícius Ferreira prontamente já colocou de novo no ar. O que acontece? Às vezes vira piada. Por que vira piada, Mauro? Vira pelo seguinte, morre um senhor, está lá a viúva chorando. Dali a pouco chega outra viúva para chorar o morto que ainda não chegou. Aí a outra, Josi, pensa, sabe o quê? Que é amante. Já pensou? Não dá, gente, vamos organizar, até os mortos, puxa vida, vamos criar uma situação de respeito com as pessoas nesse estado, não dá, que desrespeito com as pessoas, quer dizer que vai enterrar ali na rua, sem nenhum tratamento no solo, porque aí tem outro problema, como é que fica o necrochorume? Como é que fica o necrochorume nesse caso? Vai correr de novo para lençol freático e vamos que é assim mesmo? Chega, gente, o Brasil não aguenta mais arranjo. Não aguenta mais arranjo, não dá mais. Eu acho que essa história do mensalão, petrolão, tudo isso deve servir como um divisor de águas. Daqui para frente, vamos ser sérios, vamos respeitar, vamos ser cidadãos, vamos ter cidadania nesse país, pelo amor de Deus. Vamos lá, gente, vamos seguir aqui. A Câmara Municipal de Maceió começou a discutir projeto de lei de autoria do vereador Galba Neto, do PMDB, que proíbe o uso de carros particulares cadastrados através de aplicativos como o Uber para o transporte remunerado individual de pessoas. Você sabe como é que funciona, né? Você entra lá no aplicativo, vem um carro muito bacana, normalmente, cadastrado, te leva lá com mais conforto, mais facilidade, só que os taxistas estão na bronca com isso, que eles pagam caro, etc. E esse pessoal aqui não. Então, é uma discussão que é do mundo inteiro. Neste momento, acontece em vários países do mundo. A matéria foi lida em plenário e agora tramita nas comissões permanentes da Câmara. Nós vamos acompanhar tudo isso, porque realmente é um assunto que interessa a todos. E olha só, na manhã de hoje, o governador Renan Filho entregou a base móvel do Benedito Bentes.
Na oportunidade, o governador falou sobre a segurança pública em Alagoas, como mostra o repórter Viderlan Araújo. Renan Filho inaugurou mais uma base de combate à violência no conjunto Denison Menezes, na parte alta de Maceió, e falou com a imprensa a respeito de diversos aspectos positivos diante dessa base, que vai combater de uma maneira mais veemente a violência nessa região aqui na parte alta e conjuntos próximos. Vamos acompanhar o que disse o governador de Alagoas, Renan Filho. O objetivo é dar seguimento ao combate à violência. O secretário Alfredo Gaspar de Mendonça desburocratizou, agilizou a compra dessas bases. Alagoas já estava com esse recurso desde 2013. Nós corremos atrás, providenciamos a compra e estamos aqui já entregando a primeira base móvel. Qual é a grande vantagem da base móvel? É que ela se desloca, porque o crime também se desloca. E agora nós vamos ocupar uma área, pacificar aquela área, interagir com a sociedade, trazer as outras secretarias, fazendo trabalhos conjuntos, a Secretaria de Prevenção à Violência, a Secretaria de Saúde, da Educação, a Secretaria de Esporte, a banda de música da polícia que toca aqui, interagindo com a sociedade, que está tocando aqui nesse momento, interagindo com a sociedade. Nós vamos criar um ambiente para que o Estado verdadeiramente chegue com os seus serviços para a comunidade. A polícia comunitária é exatamente isso. E, além disso, nós vamos aumentar o efetivo da região. Cada uma dessas bases móveis tem vários policiais militares à sua disposição para que ela possa visitar as famílias, conhecer as pessoas, fazer o policiamento de proximidade, que é um policiamento muito efetivo e no mundo inteiro é utilizado como uma das melhores estratégias para o combate à violência. Essa região aqui do Denison Menezes, da cidade universitária, parte alta de Maceió, precisa muito da nossa atenção e nós vamos focar o trabalho aqui para que a gente continue reduzindo cada vez mais os índices de violência. O conjunto Denison Menezes, historicamente, foi trazido aqui uma população muito sofredora para viver nessa região sem nenhuma estrutura. Juntamente com o Denison Menezes, o Lucila Toledo, o Gama Lins. E se você fizer uma retrospectiva, você vai ver que essa é a área mais violenta do estado de Alagoas. Hoje nós temos em números, ao longo desses últimos 10 anos, essa região como a mais violenta. Aqui foi onde mais sangue foi derramado no estado de Alagoas. E nós queremos reverter essa lógica, porque queremos mostrar que essa é a região que os pais e as mães são trabalhadoras, que os pais e as mães têm direito de criar os seus filhos sem precisar entregá-los para o tráfico de drogas, para as delegacias ou para os presídios. Queremos essa comunidade aqui que está hoje na praça, na escola, para construirmos um futuro diferente. Isso não é fácil, porque não foi conseguido ao longo de muito tempo, mas o governador Renan Filho está passando uma mensagem muito importante, passando a mensagem de que a polícia estará presente de forma definitiva para garantir o bem-estar da população do bem. A integração que foi feita, o trabalho de combate à violência entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar, eu queria que o senhor falasse a vinda dos profissionais da SWAT também. Olha, as guardas municipais e a Polícia Militar, elas têm que a cada momento se integrar mais. Nós estamos fazendo um trabalho de fortalecimento disso. Nos próximos dias, o secretário Alfredo Gaspar de Mendonça vai lançar uma estratégia de integração. Nós vamos escolher 5 ou 6 municípios que têm as guardas já mais estruturadas. O Estado vai aportar recursos para melhorar ainda mais a atuação dessas guardas e cobrar a integração, cobrar rondas pré-estabelecidas, presenças pré-determinadas, para que a gente possa saber verdadeiramente onde estão os guardas municipais e trabalharmos juntos. A Polícia Militar tem feito um trabalho abnegado nesse ano até agora, um trabalho muito determinado. Quando a gente chega aqui, a gente vê cavalaria na parte alta de Maceió, a gente vê bases comunitárias sendo expandidas. Essa semana mesmo, os senhores se recordam, nós premiamos todos os chefes de áreas, de AISPs e de RISPs, que bateram
todas as metas da redução de violência. Precisamos continuar seguindo essa direção. Essa é a principal cobrança do cidadão alagoano e nós vamos trabalhar dessa forma. Governador, a respeito do bico legal, como é que tem sido tratado esse projeto pelo governo? Nós estamos criando condições na lei de responsabilidade fiscal para implantar o bico legal. O bico legal é importante porque ele garante mais policial na rua. O policial vai receber um valor a mais, pactuado com o Estado, para também trabalhar mais. Então, assim, coisas como um jogo de futebol que tira 200 policiais militares das ruas. A gente pode, através do bico legal, pagar alguém para ir fazer o jogo do futebol e não tirar ninguém da rua. Ou podemos também, assim, numa região conflagrada, ao invés de ter só a base comunitária, além da base, a gente ter uma quantidade de policiais com o bico legal para fazer a ronda noturna. Isso ajuda a reduzir violência. O Estado está se preparando financeiramente para poder implantar essa estratégia. É fundamental para que nós possamos dar os próximos passos na redução da violência em Alagoas. Aliás, eu queria aproveitar a sua pergunta para dizer o que tenho dito sempre. Para continuar reduzindo violência, nós temos que nos reinventarmos a cada mês, mobilizarmos a sociedade, apresentarmos o que estamos fazendo, porque somente a partir daí os frutos virão seguidamente, de forma rotineira, perene, para que a gente tire de Alagoas esse título que nos incomoda muito, que é o título de estado mais violento do Brasil, e esse título já vai cair esse ano. Sem dúvida nenhuma, se tem um setor que está avançando muito bem, é justamente o da segurança pública, que inclusive mudou o nome da pasta. Agora é, como em outros estados, Secretaria Estadual de Segurança Pública. É um trabalho muito importante que está sendo desenvolvido pelo Dr. Alfredo, é claro, sob o comando do governador Renan Filho, e nós estamos aqui para aplaudir quando é o caso, e este é o caso. Vamos bater palma, porque realmente eles têm feito um trabalho muito importante, e o que disse o governador é para lá de pertinente. A sociedade precisa se unir num pacto, numa união contra a violência, porque é disso que o Brasil precisa, e Alagoas muito mais, porque os índices são alarmantes. Olha só, os bancários lançaram hoje, com um ato no centro da cidade, a campanha Exploração Não Tem Perdão. A categoria reivindica reajuste salarial de 16%. Fiderlan Araújo está ao vivo com o presidente do Sindicato dos Bancários, Jairo França, e traz mais informações. Boa tarde, Fiderlan. Elegante como sempre. Parabéns. Um abraço, Mauro Vedequim, para você. Boa tarde para todos que acompanham o programa Verdade e Informação. Elegância é essa sua apresentação. Estamos nos aproximando das 14 horas, Mauro Vedequim, e hoje pela manhã, em diversos pontos do centro da capital alagoana, os bancários realizaram a movimentação. E como você bem adiantou, o tema denominado Exploração Não Tem Perdão traz como reivindicação para a categoria um aumento no piso que passaria para R$ 3.299,66. Mas não são só essas as reivindicações, não, Mauro. Tem muitas coisas aqui que estão sendo reivindicadas. Um salário mínimo, em torno, nos valores de junho último, um vale alimentação, refeição, 13º em cesta e auxílio creche e babá, totalizando R$ 788 no mês para cada bancário. Então, existe uma série de reivindicações que o sindicato está à frente, comandando essa mobilização. Vamos trazer mais detalhes com o presidente do Sindicato dos Bancários, o Jairo França. Ele vai explicar para a gente qual é realmente o intuito diante de tantas reivindicações como essa que o sindicato tem, chamando, claro, os bancários para participar desta mobilização. Boa tarde. Boa tarde a todos. Na verdade, esse tema de exploração não tem perdão, ele não nasceu à toa, tá? A gente fez uma pesquisa, ou seja, uma consulta com os bancários, e o resultado foi esse. Foi uma das maiores preocupações que os bancários tinham, era da exploração em si. Essa exploração, ela aparece de forma das metas abusivas, tá? Extrapolação de jornada, que é uma coisa muito séria em todos os bancos. Hoje nós não temos uma distinção de bancos públicos e bancos privados. Todos eles praticam esse tipo de coisa, e os bancários se preocupam com isso. É por isso que a nossa campanha, a gente deixou de chamar de campanha salarial, porque o salário é um dos componentes dessa campanha. Então a gente se preocupa com o emprego, até porque nós iniciamos no dia 11, nós entregamos a minuta, terça-feira passada nós entregamos a minuta, e aí a gente
tem vários temas que nós precisamos discutir. O primeiro deles vai ser o emprego, a gente está discutindo o tema emprego, e também, na sequência, a gente vai em condições de trabalho, tá? Então, o último desses temas, nós vamos tratar da questão salarial, ou seja, da questão da PLR, a remuneração geral dos trabalhadores, porque a gente entende que é uma questão importante também e é um componente. Então, a gente não pode tratar simplesmente porque emprego é uma coisa muito séria que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando no dia a dia, você vê os bancos falam que estão contratando, mas não adianta contratar poucos funcionários e também colocar alguns para fora, até aquela troca que eles fazem de trocar um funcionário que ganha um pouquinho mais por 2 funcionários que ganham o piso. Então, isso para nós não é interessante, tá? No Brasil, por incrível que pareça, na América Latina, é onde tem o maior rodízio de funcionários, então a gente precisa tratar isso com seriedade os banqueiros. Outra questão é a questão da segurança. A gente está tratando de segurança com os banqueiros e aí eles falam que já investem muito em segurança, mas para o lucro que eles têm e para o risco que o bancário corre, é preciso que a gente leve em consideração todos esses fatores. Não adianta a gente tratar só de emprego. Se o funcionário está recebendo um salário, vamos supor que nós tivemos um aumento que seja contento, mas as condições de trabalho continuem piorando a cada dia, a condição de segurança, porque isso envolve, tá, influencia até na questão familiar dos funcionários de bancos. Antigamente, a gente falava que funcionário de banco era um funcionário eletizado. Hoje em dia, a gente sabe que os funcionários de banco, ele sabe que hora ele entra no banco e não sabe que horas vão sair. E são obrigados a vender produtos, né? As metas, elas são feitas de forma sem essa discussão com os funcionários. Então, nós precisamos discutir, os banqueiros precisam discutir, se sensibilizar que os bancários estão adoecendo, e se os bancários estão adoecendo, alguma razão há, tá? É a exploração que a gente fala. Então, a exploração não tem perdão, é por conta desse tipo de coisa, esse tipo de fatores que estão influenciando no dia a dia, não só no próprio bancário, como da própria família. E como é que tem sido o contato com os empresários, com o governo, no caso dos bancos públicos, e essa questão pode chegar até um processo bem mais crítico de uma paralisação se não houver mudança? Olha, é claro que nós estamos priorizando a negociação, tá? Tanto que nós organizamos o calendário e esse calendário, ele vai até o dia 16, tá? 16 de setembro. Esse calendário dá tempo os bancos, nós apresentarmos as reivindicações, como eu falei anteriormente, por temas, e esses temas vão sendo discutidos e 30 dias a gente acha um tempo razoável para que se faça a discussão. Agora, a gente não sabe se o tempo é razoável para que os banqueiros se sensibilizem, porque onde dói mais no banqueiro é no bolso, ou seja, no caso dele, são nos cofres. Então, a gente precisa tratar disso. Agora, em não aparecendo uma proposta que seja compatível com o trabalho que é apresentado pelos bancários, porque o lucro, a gente sabe que os bancos estão lucrando, continuam lucrando, independentemente de ter crise financeira ou crise política, os bancos continuam nadando de braçada nesse mar de calmaria, né? Então, a gente precisa, já que os bancários constroem esse lucro, é preciso que eles sejam bem remunerados e ofereçam condições de trabalho decentes para que o bancário possa trabalhar, né, com satisfação. E até a gente acha que é inteligente essa medida de você remunerar bem, você produzir, digamos, condições ideais para que os bancários apresentem resultados. Sem apresentar essas condições, eu acredito que vai demorar para apresentar os resultados que eles querem. Até porque a gente sabe que é a síndrome do cachorro correndo atrás do rabo. Toda vez que o bancário atinge uma meta, essas metas nos próximos meses, elas são aumentadas. Então, é aquela coisa que é preciso que o bancário tenha um contrato de trabalho dele seja cumprido, as medidas das 6 horas, caso ele trabalhe 2. Essas 2 horas têm que ser remuneradas, não adianta burlar a legislação, não pagar hora extra. Então, é preciso que a gente trabalhe todos esses fatores. E outro fator que é importante é a questão da população. Por que a população está envolvida nisso? Porque a população, quando a gente trata também da questão do emprego, a gente precisa que os bancos contratem. Porque quando o banco contrata, vai ter mais gente para atender, menos tempo nas filas. Porque o processo que os bancos estão fazendo, para nós, não é o processo correto. É do seguinte, cada dia que você chega na agência, tem mais bancos para as pessoas sentarem, mais cadeiras. Então, cadeiras não resolve o problema do atendimento. O que a gente resolve é sentando, conversando e contratando pessoas
pessoas para que possa dar esse atendimento. Mas, na contramão da história, os bancos estão usando da tecnologia, obrigando as pessoas a irem no caixa, recusando clientes. Então, enquanto a gente vê que precisa se fazer a bancarização, mas com humanização. Não adianta a bancarização apenas colocando as pessoas a terem acesso às máquinas, porque muita gente não sabe nem manusear essas máquinas. Só uma pergunta básica para você. Quanto é o piso hoje de um bancário? O bancário está em torno de R$ 1.800, tá? Ao contrário do que muita gente pensa, que os bancários estão nadando em dinheiro. Quem está nadando em dinheiro é banqueiro. Então, é diferente. Bancário é uma coisa. Bancário trabalha para o banqueiro. O banqueiro é que explora os bancários. Mauro Wedequim, R$ 1.800. Eu vou até pedir aqui para o Jário. Por favor, Jário, por gentileza, para esse cantinho aqui. Isso, beleza. Mauro Wedequim, R$ 1.800 é o piso de um bancário. Eu, quando era pequeno, comentei até isso aqui com o Jário, eu pensava que o pessoal que trabalhava em banco, aquelas pessoas bem vestidas, né? Riquíssimas, pessoas riquíssimas, mas R$ 1.800 hoje é o piso, e a reivindicação aqui do pessoal do sindicato é para que esse salário passe para R$ 3.299,66, ou seja, para encurtar a história, R$ 3.300. O Jairo França, presidente do Sindicato dos Bancários, está à sua disposição para que você possa fazer qualquer tipo de colocação. Mauro. Videlan, muito obrigado aí pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho. Eu vou fazer rapidinho um comentário, gente, porque na volta eu vou entrevistar, eu vou fazer uma pergunta agora aqui, mas nós vamos voltar, nós vamos para o intervalo, e quando eu voltar do intervalo, eu vou entrevistar aqui ao vivo o deputado Ricardo Nezinho, ele já está aqui nos estúdios da TV Mar, que vai falar sobre um projeto que ele apresentou na Assembleia, chamado Escola Livre. Você não pode perder, é um tema de interesse da família. Então, continue com a gente aqui na TV Mar. Mas vamos voltar aqui com o Videlan. Videlan, é o seguinte, queria que você perguntasse para o Jairo o seguinte, lá em São Paulo, eu não sei se isso já está acontecendo aqui, o banco não é mais banco. Não sei se você sabe disso, mas em São Paulo, você não pode mais pagar a sua conta de luz no banco. Você tem que ir na lotérica. Eu nunca vi isso. Lotérica, no meu tempo, era para fazer aposta na Quina, Mega Sena e etc. E não virar banco, porque o banco só quer lucro, só quer bater meta, cada vez tem menos gente trabalhando no banco, Videlan. Eu queria só que você perguntasse rapidinho para o Jairo o seguinte, como é que ele vê essa questão hoje da tecnologia e do funcionalismo, dos funcionários? Não existe mais isso, eles não têm preocupação. E detalhe, né, gente? O lucro dos bancos, apesar de toda a crise, continua altíssimo, altíssimo. Como é que ele vê tudo isso e se tudo, infelizmente, caminha para mais uma paralisação, Videlan? Vou perguntar aqui rapidinho para o Jário aqui a respeito dessa sua situação. O Mauro Wedequim te cumprimenta, Jário, e ele diz o seguinte, como é que vocês, o sindicato, analisam essa questão também da tecnologia? Na época dele, o banco era banco. Hoje as pessoas pagam conta de água, de luz nas loterias e que acaba muitas vezes também desvirtuando aquele aspecto natural de ir ao banco para poder pagar contas como essa. Como é que vocês encaram esse aspecto tecnológico também? Na verdade, a gente sabe que os banqueiros precisam pesquisar mais, né? Porque, por exemplo, os banqueiros trazem a tecnologia e parece querer enfiar na garganta da população. População essa que muitas vezes ela não está preparada para essa tecnologia. A tecnologia ela tem que vir a serviço da população, das pessoas, tudo bem, mas as pessoas não podem ser escravos da tecnologia. A tecnologia é que tem que vir para beneficiá-la. Então, a gente tem trabalhado isso e os bancos têm feito porque é mais econômico para os bancos ele trabalhar, porque máquina não adoece, né? Mas aí o atendimento que era dado antigamente nos bancos era um atendimento humanizado. A gente precisa trabalhar nisso. E aí os bancos, tanto ele traz mais máquina para dentro das agências, como eles trazem mais cadeira para o povo sentar e esperar bastante, porque as leis têm sido feitas, mas as leis não têm sido cumpridas. A gente vê aí os clientes, né? Hoje nós podemos observar na nossa caminhada pelo centro, muitos clientes reclamando do tempo que espera na fila, até porque eles não têm condições ainda de usar essa tecnologia que lhe é oferecida. Mas, assim, precisa perguntar à população se ela está preparada e precisa observar isso. Os bancos precisam pesquisar mais, porque para nós foge da realidade, até porque as regiões ela têm suas especificidades. Então é preciso que a tecnologia leve isso em consideração, senão tende às vezes até a complicar, porque vai ter a tecnologia lá à disposição, mas tem que ter um funcionário para fazer com que as pessoas usem. Então isso muitas vezes até atrapalha. Jairo França, presidente do Sindicato dos Bancários, conversou conosco, Mauro Wedequim, imagens do Chico Nogueira. Voltamos com vocês nos estúdios.
Obrigado, Viderlan. Obrigado também ao Chico Nogueira, nosso cinegrafista, sempre ágil, sempre no olho da notícia. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Você não pode perder falando de um projeto que ele apresentou da Escola Livre. Daqui a pouquinho, é rapidinho, a gente vai para o intervalo e volta já já. Não saia daí. Sabe que a maneira mais eficaz de se resolver um problema é através do diálogo. Falar o que se pensa é muito importante e saber ouvir é fundamental. A Câmara Municipal de Maceió sabe disso e está sempre disposta a ouvir o que você, cidadão, tem a dizer. Na Câmara, mais de 30 leis que estavam sem tramitação desde a legislatura anterior foram promulgadas. É o caso da lei que proíbe o uso de paredões de som acima do volume permitido, a que exige a apresentação de documentos para a confecção de carimbos, a que destina vagas em estacionamento para gestantes e pessoas com crianças de colo e a que obriga a fazer o teste do coraçãozinho nos bebês nascidos na capital. É nesta direção que queremos continuar avançando. Afinal, uma cidade melhor se faz com cidadãos mais participativos. Venha com a gente, participe e vamos juntos fazer uma Maceió cada vez melhor. Câmara Municipal de Maceió, a casa de todos os maceioenses. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e Enasp. De frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Só pode falar de liderança quem tem. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Estamos de volta com Verdade e Informação. E olha só, gente, um apostador do município de Viçosa, região central de Alagoas, ficou milionário ontem. Ontem à noite, o ganhador acertou sozinho os números sorteados na quina e levou 2 milhões de reais. O vencedor acertou os números, 6, 24, 38, 54 e 72. Parabéns. Ele ainda não apareceu para retirar o prêmio, que também o que já deve ter de gente atrás dele, né, não, deputado? Já pensou? O cara deve lá no bar, fez uma dívida, vai ter que pagar agora, hein? Para quem ficou confiante e deseja tentar a sorte, o próximo concurso da quina acontece hoje. Na verdade, todos os dias da semana, de segunda a sexta, tem sorteio da quina. O prêmio estimado para hoje é de R$500 mil. Se você for jogar, boa sorte para você. Tomara que aconteça mais uma vez e saia um felizardo aqui em Alagoas.
O deputado Ricardo Nezinho, do PMDB, apresentou na Assembleia Legislativa um projeto de lei que institui no Sistema Estadual de Ensino o programa Escola Livre. Pela proposta, fica vedada a prática de doutrinação política e ideológica em sala de aula, isso tudo que possa induzir os alunos a um único pensamento religioso, político ou ideológico. Sobre isso, eu entrevisto agora o deputado estadual Ricardo Nezinho. Deputado, muito boa tarde, prazer recebê-lo aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui na TV Mar, em especial no Verdade e Informação. Deputado, o que o levou a apresentar esse projeto? Mauro, na verdade, é um projeto em que, em sua essência, já vem sendo discutido e construído uma forma de ensinar nas escolas públicas e particulares, não só do país, do Brasil, mas como da Suécia, da Noruega, enfim, são estilos e são temáticas que fazem com que a escola ela possa, de uma forma abrangente, entrar em determinados temas que, creio eu e creio também que a maioria esmagadora da sociedade brasileira, ela acredita que a educação moral, ela tem que ser exclusivamente da família. E esse projeto, ele trata no artigo 1º, no inciso 7º, ele diz o seguinte: direito dos pais a seus filhos menores que recebam educação moral livre de doutrinação política, religiosa ou ideológica. Isso faz com que ele possa preservar que a família, em determinados temas, ela seja a parte mais importante para que possa educar seus filhos e, consequentemente, fazer uma sociedade de acordo com o perfil familiar. Deputado, eu quero fazer uma pergunta para o senhor, porque para quem está ligando agora a televisão, aqui na TV Mar, canal 25 da NET, e ao vivo pela internet, lembrando que você pode acompanhar ao vivo o nosso programa pela internet em qualquer lugar do mundo, é gazetaweb.com, você clica lá em TV Mar, a qualidade é excepcional. Eu recebo aqui o deputado Ricardo Nezinho, que apresentou um projeto chamado Escola Livre, e deputado, eu lhe pergunto o seguinte: me parece que houve há pouco tempo uma questão muito truncada em relação à ideologia de gênero, né? Isso nós percebemos, eu tenho filhos e ouvi ali muitos pais preocupados. Por quê? Porque eles acham que pode confundir a cabeça da criança, principalmente em relação à questão do gênero, masculino, feminino, etc. O senhor acha que isso estava realmente caminhando para esse sentido, em que a criança pequena ia ficar meio perdida em relação a tudo isso? Estava não, viu, Mauro? Está. Houve no Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação, onde a questão da ideologia de gênero ela foi enfatizada de uma forma assim muito rica e muito debruçada pelos parlamentares e, consequentemente, por segmentos da sociedade civil organizada. E lá, de uma forma assim muito criteriosa e de um debate muito exaustivo, ele foi retirado do Plano Nacional de Educação a questão da ideologia de gênero. Ele ficou realmente perfeito. O Plano de Educação Nacional de Educação está perfeito aos moldes das conquistas, todas as temáticas levadas para a educação. Aí tudo bem, então um modelo que o Brasil, as casas legislativas, tanto estaduais como municipais, tem para que possa buscar. Mas o que foi que aconteceu? Houve um encontro do CONAF, onde eles fizeram um modelo similar. E nesse modelo similar, também colocaram como as casas legislativas estaduais e municipais pudessem também se guiar por esse modelo. E daí construir seu plano estadual ou, consequentemente, seu plano municipal. E inserido a isso, que o Congresso tinha tirado, ali foi colocado de uma forma sutil a ideologia de gênero. O que nos deixa
às vezes é até preocupado, porque os defensores da ideologia de gênero, eles não assumem de uma forma mais enfática e não colocam nas entrelinhas para que se possam, às vezes, rotular. Quem não defende a ideologia de gênero, possa se rotular como retrógrado, religioso, preconceituoso, ou seja, palavras hoje que está numa atuação muito boa da questão da igualdade de raça, de etnia, de cores, de social, que eles introduzem essa ideologia dentro de uma situação. O que, na verdade, o que está acontecendo é a guerra de linguagem. É o que está acontecendo. Como assim? Se você for me perguntar, se eu lhe perguntar o que é gênero, aí você vai dizer, não, bom, na escola eu aprendi gênero masculino e feminino. Isso é o que a gente viu nas escolas. Exato. Mas o que é que está acontecendo? Está existindo uma transformação da linguagem. Se você for pegar o guia escolar, agora de 2011, do governo federal, se você for pegar o que é gênero, é totalmente diferente. Ele, de uma simples definição de 2 palavras, masculino e feminino, você tem um texto de 6 linhas que fala sobre diversidade, fala sobre vários temas, ou seja, é uma questão abrangente. Aí daí a gente começa a perceber que a questão da ideologia de gênero não surgiu agora no Programa Nacional de Educação. A questão do gênero e da ideologia em si, ele surgiu lá atrás. Desde o movimento marxista, desde o movimento feminista, desde os movimentos sociólogos, as associações sociólogos, desde a 4ª Conferência Nacional da Mulher em Pequim, onde definiu a questão gênero, diferente do que a gente aprendeu, e depois na ILGO-Carta, onde definiu de uma forma textual o que é gênero. Gênero não é nem masculino nem feminino, você faz uma transformação. Ali você vê o que é. Então, essa guerra de linguagem faz com que, de uma forma, às vezes, do leigo, que tem que jamais imagina que isso está acontecendo no nosso país ou na nossa educação, não venha acreditar. Mas está realmente acontecendo. Primeiro passo que aconteceu, 2006, o MEC, 9 milhões deu para que pudesse capacitar os professores na questão da ideologia de gênero. Em 2007, 5 milhões. Depois, em 2008, começou a fazer cursos à distância para que pudesse realmente ampliar toda essa temática. Depois, colocou no currículo dos senhores docentes. E agora, nessa etapa agora, está tentando colocar também na disciplina nas escolas. Então, quando você percebe, não é um tema que está se discutindo agora, mas é um tema silencioso que há muitas décadas vem sendo discutido. Deputado, como é que vai funcionar na prática o seu projeto? A hora que ele for aprovado, como é que vai ser no dia a dia da escola? Como é que o senhor imagina que vai ser? A gente está vedando, a gente está colocando os direitos, a gente está resgatando conquistas da Constituição, está resgatando conquistas do Estatuto da Criança e da Adolescência, no próprio projeto, e está também colocando que em determinados incisos ou parágrafos que temas de educação moral, religiosa, ideológica, isso tenha que ser tratado pela família. Somente a educação moral. É a família que tem que dizer. Porque o que é que está acontecendo? E fazendo isso, você veda o quê? Você veda que temas outros da questão da orientação sexual seja colocado em uma sala de aula e ali tenha crianças de determinados perfis, umas mais tímidas, outras não, porque a gente que é pai de família tem filhos que saem do mesmo lar, mas cada um com personalidade diferente. E você aborda determinados assuntos, por mais que seja igual, com determinado de uma forma diferente. Então, aí onde é que tem que ter o zelo? Então, a questão da orientação sexual, ela tem que ser tratada no seu lar.
para que assim possa não despertar de crianças de 0 a 12 anos, ou adolescentes de 12 a 18 anos, mas principalmente de crianças de 0 a 12 anos, de despertar temas que eu acho que não vai engrandecê-lo. Então, esse é um tema, esse projeto faz com que a gente possa ter uma disciplina maior e fique atento na questão da ideologia e de outros aspectos serem colocados de uma forma silenciosa. Ok. Gente, eu conversei aqui com o deputado Ricardo Nezinho, que gentilmente aceitou o nosso convite. Eu agradeço imensamente, deputado, a sua presença. Nós vamos acompanhar os desdobramentos. Boa tarde para o senhor. Obrigado pela presença. Atenção, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Gente, nós vamos em frente aqui com Verdade e Informação. O arroxo fiscal gera casos de uma doença silenciosa na máquina pública, o assédio moral. Veja detalhes na coluna No Ponto. O arroxo fiscal diminui as vendas no varejo. Significa que o poder de compra do trabalhador caiu e o trabalhador se divide, tem menos dinheiro e mais pressão por resultados. Na iniciativa privada, a ameaça do desemprego. No poder público, um dos problemas é o assédio moral. O servidor tem de fazer mais por cada vez menos infraestrutura. Coordenadores regionais de ensino recebem às 7 da manhã uma mensagem pelo celular: retirar Alagoas dos índices negativos de educação. A pressão é transmitida aos professores, tratados com deboche quando ocupam cargos comissionados. Tem de voltar à sala de aula para dar resultados. Uma imagem reforçada no passado pelo Ministério Público e que foi incorporada no dia a dia da educação estadual. Os professores estão cada vez menos valorizados no salário e nas reivindicações direcionadas ao governo e adoecem. Ainda assim, são tratados com o mesmo deboche e passam a ser perseguidos. Faltas são descontadas, processos administrativos abertos, buscam a junta médica. A de Maceió sequer tem rampas para os cadeirantes, atendidos fora dos consultórios, no meio de outros pacientes. Um constrangimento ainda maior. E a figura estatal demoniza os funcionários doentes. São tratados como artigos descartáveis. Na Alagoas, influenciada pela alma das relações coloniais da cana-de-açúcar, trabalhadores nesta condição deveriam estar na lista da seleção natural e eliminados para outro mais apto a ocupar o lugar. No final, os governos apelam a estes funcionários ou o que sobrou deles. E com poder de compra menor, assistem à destruição da própria estima. Afinal, no passado, os escravos nos canaviais eram legitimados pela ideologia, não tinham alma, eram bichos. Hoje, os funcionários seguem as linhas deste passado, tão repetitivo quanto cruel. Muito obrigado, Odilon Rios. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo e na volta tem Porlane Santos com notícias especiais muito importantes para você. Não saia daí, é rapidinho. Até já. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Doutor Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Todo mundo sabe que a maneira mais eficaz de se resolver um problema é através do diálogo. Falar o que se pensa é muito importante e saber ouvir é fundamental. A
Câmara Municipal de Maceió sabe disso e está sempre disposta a ouvir o que você, cidadão, tem a dizer. Por exemplo, você sabia que de março a junho já foram realizadas 19 audiências públicas na Câmara? Estes eventos atraíram ao plenário da Casa diversas autoridades, lideranças comunitárias, especialistas em diversos assuntos, além da população em geral. Todos estiveram reunidos para debater assuntos de extrema relevância pelo bem da nossa comunidade. Temas como crianças em situação de rua, a regulamentação das cinquentinhas, a assistência em saúde mental, a homofobia e a situação das grotas de Maceió. Venha com a gente, participe e vamos juntos fazer uma Maceió cada vez melhor. Câmara Municipal de Maceió, a casa de todos os maceioenses. Voltamos com Verdade e Informação e vamos direto saber como é que está o mercado financeiro na tarde desta quinta-feira, 13 de agosto. Muito obrigado, Vinícius. Olha aí, cotação do dólar comercial, compra R$ 3,52, o mesmo valor para a venda, R$ 3,52. Dólar turismo para compra, R$ 3,34, para a venda, R$ 3,72. Hoje de manhã eu estava ouvindo o rádio, estava R$ 3,49, agora já deu uma subida e fica variando até o fechamento do mercado. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda nesse momento de 0,95%, com 47.930 pontos. Gente, agora é hora de Polane Santos, a jornalista Polane Santos, a nossa produtora. Polane, boa tarde. Boa tarde. Quinta-feira chegou, estou vendo o tempo meio... Será que você vai pedalar esse fim de semana? Vou tentar, mesmo com chuva. Mesmo com chuva, tá certo. É sempre bom uma atividade física. O que temos para nós? Estamos quase no finzinho do programa. Hoje nós vamos terminar com a Polane. Olha que especial. Mauro, você é a favor da descriminalização da maconha? Sou. E da descriminalização do porte de drogas para uso próprio? Aí o buraco é mais embaixo. Pois é, 97 casos aguardam a decisão do Supremo Tribunal Federal referente a este tema. Inclusive, hoje vai acontecer um tribunal para decidir se é crime ou não portar entorpecentes para consumo próprio. Atualmente, quem for pego com drogas para consumo próprio, a pessoa vai ter que responder sim, desde de penas como advertência até medidas educativas a favor da sociedade, mas já sai da condição de réu primário atualmente. Sob condição de anonimato, alguns ministros, 3 na realidade, dos 11 ministros que devem analisar essa situação, já informaram que a tendência é realmente pela descriminalização da pessoa que porta droga para consumo próprio. Agora, eles informaram que certamente será levada em consideração a decisão, o que pede o relator desse caso, que é o ministro Gilmar Mendes, em que ele fala que a pessoa que for pega portando droga será imediatamente levada para um juiz e ele é que deve decidir se a pessoa é traficante ou se é usuária. Atualmente, quem faz essa decisão, na realidade, é a polícia. E aí vale, Mauro, a gente lembrar que em 2011, a Procuradoria-Geral da República defendeu manter a criminalização. Que interessante. Eu queria só ilustrar um pouco do que a Polane está falando, gente. Eu, como repórter, tive a oportunidade de gravar na Holanda. E lá na Holanda, Polane, você sabe disso, mas as pessoas que estão em casa, só para reforçar essa informação. Lá na Holanda, o consumo de maconha é liberado. É liberado. Você vai num coffee shop, consome lá, tem até um cardápio da droga, você paga, consome lá dentro. Só que lá, gente, a liberdade tem regras. E eu mostrei isso na reportagem que eu fiz lá, muito interessante, foi o seguinte, Polane. O dono do coffee shop, por exemplo, pode comercializar numa noite, um exemplo, 100 quilos de maconha.
100 quilos, não são 100 quilos e 1 grama, não, 100 quilos. Eu fui lá numa cidade que é universitária e eles tinham fechado um coffee shop. Eu falei, nossa, fecharam, faz tanto sucesso. Justamente por isso. O rapaz lá, o dono do coffee shop, vendeu mais do que era permitido em uma noite, foi preso, fechou e não tem conversa. Então, vale para nós, você sempre trazendo temas importantíssimos aqui, vale para nós essa discussão, porque é possível você lidar com isso, descriminalizar, mas com limites. Com limites, né? exatamente. E aí o julgamento precisa ser muito preciso, porque senão a gente sabe do jeitinho brasileiro e a coisa pode complicar. Mas é justamente aí onde mora o problema aqui do Brasil. A nossa justiça tarda demais, né? E a gente também tem que levar em consideração a esperteza, a astúcia dos nossos traficantes. Não é nada, eu não duvido de nada, que caso haja a descriminalização do porte para uso próprio, com certeza vão haver muitos traficantes por aí com a quantidade pouca, alegando que é apenas usuário. E recrutando gente na comunidade que precisa de dinheiro para fazer o vai e vem. O aviãozinho, como a gente chama. Exatamente. Exatamente. É um tema polêmico, que realmente precisa ser bem analisado para que a gente não caia mais uma vez na besteira aqui no Brasil. Muito bem, muito legal, Polane, esse tema. Tem outra informação rapidinho. Eu tenho certeza que você já deve ter sofrido com o atendimento, ou melhor, o desatendimento de serviços de telefonia para resolver algum problema. Com certeza, com certeza. O PROCON aqui de Alagoas divulgou ontem uma lista dos principais serviços que estão prejudicando os consumidores aqui em Alagoas. E pode ter, acredito que na realidade todo mundo já esperava por isso. Os bancos estão liderando essa lista. Inclusive aqui, a Caixa Econômica é que está saindo na frente com o maior número de reclamações de usuários que tentam resolver algum problema por telefone e acabam não conseguindo. E aí, a Caixa Econômica ela está sendo seguida também da Claro, empresa de telefonia móvel, e também da Oi. Puxa vida, vamos acompanhar, porque realmente tentar resolver por telefone é muito complicado. A não ser que você queira comprar alguma coisa, aí muda tudo. Pois é, eu já lhe vi, inclusive, passar mais de 1 hora no telefone tentando resolver um problema desse. É difícil. Pois muito obrigado. Mauro, obrigada. Polane, obrigado. Até amanhã. Sexta-feira, despedida da Morena. Pois é, e chegada da Patrícia. Muito bem, então vamos lá. Obrigado, Polane, até amanhã. Gente, para você que me acompanhou até agora, muito obrigado. Nós estamos encerrando a edição de hoje do Verdade e Informação e vale lembrar, ligue para a gente, mande sua crítica, faça a sua sugestão, mas acompanhe. Nós estamos aqui para fazer um trabalho seríssimo para você. Muito obrigado por hoje. E a gente volta a se encontrar amanhã, sexta-feira, já 14 de agosto. Então, tenha uma excelente quinta-feira e a gente volta a se encontrar amanhã, às 1h30 da tarde. Tchau, tchau, tudo de bom.